Trump mudou para sempre a economia global. Muitos acreditam que isso é ruim, outros acreditam que isso é bom, outros acreditam que isso é ideologicamente desalinhado com a proposta de campanha do Trump, outros acreditam, na verdade, que ele é um moleque querendo impor a vontade dele. Mas isso é uma coisa que eu venho discutindo já tem uns 6 meses lá dentro do Ripples Hub, sobre qual que seria o objetivo do Trump se ele fosse eleito. Todas essas ações, elas têm que ser observadas com base na dívida americana. Essa dívida americana, ela precisa ser paga. E se ela não for paga, todo o sistema econômico mundial, ele pode vir a colapsar. Todas as decisões recentes do Scott Bessent, do Doge, governado pelo Elon Musk, dirigido, melhor dizendo, pelo Elon Musk, têm sido voltadas para que esse déficit seja reduzido. Para começar, alguns acreditaram que essas Trump Tariffs, elas foram criadas somente com base no déficit. Ou seja, os Estados Unidos importa mais de Taiwan do que exporta para Taiwan. Então, faria-se uma conta de o quanto nós importamos, dividia-se por quanto os Estados Unidos exportou, e assim você faria a conta e saberia mais ou menos o que você teria que compensar de tarifa. E sim, esse déficit foi usado como um dos critérios. No entanto, não foi o mundo inteiro que foi taxado. Então, a condição para ser taxado foi sim a reciprocidade. Se um país não impõe taxas para produtos americanos, esse país simplesmente não foi taxado. Tá? Isso quer dizer, sim, eles são baseados em reciprocidade e, por um segundo critério, eles são baseados no déficit econômico. E, se você quer saber, é uma maneira bem criativa de você combater os rivais. E agora eu vou te mostrar o efeito prático disso. Como eu te falei, você tem que observar todas as decisões do governo americano como alguém tentando reduzir ao máximo dívidas e taxa de juros. Vamos olhar então a dívida de 10 anos dos Estados Unidos. Como você pode ver, ela está caindo aqui 0,92%. Tá? No gráfico de 3 meses, enfim. Mas se você clicar aqui no gráfico de um mês, você vai ver que ela vem desabando desde o dia 27 do mês passado. Tá? E recentemente, com o anúncio, ela desabou para valer, voltou a subir um pouquinho, mas a tendência macro ainda é de queda. Se você olhar nos últimos 3 meses também, essa curva está caindo. Se a gente vir para o título de 30 anos, você vê que esse título ainda está caindo também nos últimos 3 meses, mas ele teve aqui uma pequena alta no mês passado, voltando a cair. Agora, de fato, com os anúncios. E você vê aqui que teve uma curva bem alta, partindo lá de dezembro de 24. O que isso significa? Significa que, na prática, o Scott Bessent está sendo um cara de sucesso no que ele se promoveu a ser. Existem coisas mais importantes ainda que estão no plano de governo e eu sinto que as pessoas, principalmente os economistas brasileiros, não entenderam isso. O Scott Bessent fala declaradamente que uma moeda mais forte precisa vir para que a dívida em dólar possa ser paga. Porque, em termos práticos hoje, pelo orçamento americano, ela é impagável. As tarifas, no geral, elas não têm o objetivo de criar mais receita tributária para o governo americano. O americano ele não é burro que nem o Haddad para achar que aumentando imposto você vai aumentar a arrecadação. Ele sabe que essa arrecadação vai diminuir. E ele sabe também que alguns paraísos fiscais vão ser utilizados para redirecionamento de produto chinês. Como que o governo americano vai fazer para combater isso? Eu expliquei lá no Ripples Hub, seria uma injustiça para quem assina que eu trouxesse isso de maneira livre aqui. Mas o governo americano criou um sistema para que esses produtos fossem rastreados. O governo americano sabe que ele vai estimular de fato quem colabora com o regime americano, com essas tarifas. Ele sabe que muitas pessoas vão preferir produzir nos Estados Unidos, principalmente com o plano que está sendo desenvolvido através de 2 investimentos-chave para a economia americana. Um deles eu posso trazer aqui, que é IA, o outro eu permaneço no anonimato com ele, mas existe um plano coeso sendo praticado a toque de caixa. Esse plano está muito acelerado e eu faço aqui uma previsão que vai contrária ao que todo mundo está dizendo. Eu creio que os Estados Unidos vão ser bem-sucedidos nisso que eles estão se propondo a fazer, que é pagar a dívida americana, fazer com que o dólar ainda permaneça no médio e longo prazo como uma moeda de curso
ou moeda de reserva global. E terceiro, eles vão conseguir substituir o dólar por alguma outra coisa. Não sei se nesse mandato do Trump, mas temos o palpite já. Eu acredito que vocês já entenderam qual será a próxima moeda, principalmente qual será a próxima moeda de reserva e como ela já está sendo usada como o artefato que pagará a dívida americana. Todo mundo acha que existe um plano místico por trás, ou que eles podem descobrir algo secreto que ninguém viu sobre essa história. E na verdade isso é só copywriting, isso é uma retórica fajuta para atrair a atenção das pessoas. O plano está traçado e está exposto para todo mundo. Foi exposto por várias vezes pelo Scott Bessent, foi exposto várias vezes em conferências regulatórias que a gente teve ano passado. Apenas alguns triggers de mercado que são oportunidades para se ganhar dinheiro, e eu acho que essa que deve ser a sua posição em tudo isso. Você não deve ficar achando, o Trump é errado, eu devo ou não devo continuar investindo nos Estados Unidos, devo ou não devo tirar meu dinheiro dos Estados Unidos, devo ou não devo, enfim. Se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo é que gente apavorada não resolve nada e em gente apavorada você não confia. Quem é matraca de situação, quem fica repercutindo tudo isso, é gente em quem você não deve confiar. O que eu acho, e é uma sugestão que eu faço a nível pessoal para você, se posicione nisso para ganhar dinheiro. A desaceleração da economia americana nem sempre vai se manifestar em um dólar desvalorizado. Isso é importante que você entenda. Pelo dólar ser a moeda de reserva, um fenômeno não vai acompanhar o outro necessariamente. E muitas pessoas acham que vai. Muitos estão olhando essa questão como se a inflação fosse uma condição derivada e quase certa de todas essas medidas. E ela não é tão certa assim. Não tem como você prever a inflação por um marco regulatório. Isso não dá para saber, tá? Até porque, muitos austríacos até falaram isso, inflação é aumento da base monetária. Se a base monetária não aumenta, não há inflação. Simples. A não ser que você esteja falando de aumento de preços pela reentrada de produtos na economia americana, via importação. Aí tudo bem, mas isso nem de longe é inflação. Isso é custo estatal via imposto, unicamente. É tarifa, não é inflação. Se tem uma coisa certa é que o mundo vai sempre mudar. E como eu vivo falando para vocês, isso não é bom, isso não é ruim. Isso é simplesmente o mundo. É como as coisas sempre foram. Se preparar para isso e tirar proveito disso tudo é que te enriquece e te deixa uma pessoa melhor e te mantém com cabelo na cabeça. A gente está toda semana falando sobre assuntos como esse lá no Ripples Hub. Você pode acessar e assinar o Ripples Hub pelo link que está aqui na bio. Se você precisa de uma estrutura offshore à prova das Trump Tariffs, acredite se quiser, eu já preparei todas as estruturas para não passar por isso no ano passado, pois já era claro que isso iria acontecer. Tem um link aqui abaixo onde você pode contratar uma estrutura soft ou uma estrutura mais simples. Essa estrutura simples não necessariamente pode estar imune a essas tarifas, mas uma soft eu posso garantir que vai. Tem um link aqui abaixo da Oxygen Exchange, onde você pode comprar Bitcoin, outras criptos, inclusive o token da Oxygen, um token participativo, onde você tem a participação dos resultados da exchange. Tem um link aqui abaixo. Se você precisa marcar uma consulta para falar do teu caso específico, de um marco regulatório, de uma mudança regulatória da sua exchange, da sua empresa no geral, seja ela hiperregulada ou pouco regulada, tem um link aqui abaixo onde você pode marcar uma consulta e falar diretamente comigo. Um abraço, até semana que vem.